Um exemplo de vida que você deveria conhecer. Capítulo 2. Nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. No segundo capítulo, hoje vamos falar sobre as últimas facetas de Winston Churchill. O último dos grandes estadistas, Winston Churchill, gênio de múltiplas facetas, há de ser perpetuamente lembrado como um dos mais exasperantes vultos da história. Acertou no vaticínio de tantas crises que a sua capacidade de previsão do futuro se tornou lendária entre os seus compatriotas. Foi também a voz da consciência britânica, o tribunal de última instância nos momentos de perigo. Até a hora da morte permaneceu irônico, travesso e de espírito singularmente jovem. Mesmo seu aspecto pouco e se alterou no decurso de muitos anos. Churchill deve ser considerado o mais notável espírito de independência dos tempos modernos. E não se imortalizou somente e como homem de Estado, orador, historiador, biógrafo, humorista, correspondente de guerra, estabeleceu-se também invejável recorde como bebedor de brandy, artista, romancista, aviador, jogador de polo, soldado e proprietário de cavalos de corrida. Que fatores levam um homem a elevar-se da simples posse de talento ou talentos à genialidade? Aqueles que é melhor conhecer o Churchill afirmam que a sua força provinha de uma combinação de virtudes, tais como a energia, a inteligência e a memória. E uma ambição como nunca terá havido outra depois de Alexandre da Macedônia. Winston Leonardo Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874, num cenário de majestosa grandeza. Palácio de Blenheim, então propriedade de seu avô, o 7º Duque de Marlborough. Sua mãe norte-americana era uma senhora de deslumbrante beleza, espírito ágil e invulgar espírito de humor. Eu adorava, escrevia Churchill, mas à distância encarava sempre como uma princesa de contos de fada. Quanto a seu pai, o Lord Randolph, era um homem talentoso que fez uma brilhante, embora curta, carreira no parlamento. Era Winston Churchill criança, e já o seu aspecto não deixava dúvida quanto à intensidade do seu fogo interior. Baixo, tinha cabelos ruivos e a face polvilhada de sardas, nariz arrebitado e boca de talhe duro, voluntariosa, agressiva mesmo. Tinha ainda uns olhos azuis que se pousavam como um misto de calma e de impaciência, quer sobre as crianças como ele, quer sobre os adultos. Os primeiros anos escolares de Churchill não apresentam qualquer semelhança com os da maioria dos grandes homens. Desde muito cedo, se revelou tenaz inimigo dos livros de estudos e o seu internamento no caríssimo colégio de Ascot, como medida
tendente a transformá-lo, não foi coroada do menor êxito. Era frequentemente enviado pelos professores à sala de castigos, onde o diretor do colégio o açoitava. Tinha horror ao latim e durante todo o tempo que esteve em Ascot, recusou-se com inabalável firmeza a aprendê-lo. Anos mais tarde, ao dar pela utilidade de se intercalarem nos discursos políticos algumas sonoras frases em latim, ficou os cotovelos na secretaria e, muito à sua maneira, decorou um dicionário inteiro de citações latinas. Esse era o cara. Pense. Qualquer semelhança com Joana Luiz da Silva de Capuí é mera coincidência. Quando eu quero aprender qualquer coisa, de engenharia genética à literatura de cordel, pode sair de pé. Mas vamos deixar isso para depois. Que a história aqui não é a minha história. Em 1888, quando o futuro primeiro-ministro ingressou na escola de Harrow, meteram-no na classe dos alunos mais atrasados. Não era um rapaz fácil de manejar, diria mais tarde um de seus professores. Claro que toda a gente lhe reconhecia uma inteligência muito acima da média, mas só estudava quando queria. E para os professores que apreciavam. Dotado de uma superior energia e rebelde, a disciplina sofreu uma série de castigos e provocou a hostilidade de alguns dos próprios colegas, os quais, todavia, guardavam uma profunda impressão do cabeça de cenoura, como era conhecido em Harrow. São do próprio Xoxo estas palavras. Por ter ficado tanto tempo nas classes atrasadas, ganhei uma imensa vantagem sobre os melhores estudantes, enquanto eles aprendiam latim e grego e outras magníficas coisas do gênero, eu aprendi inglês. Um professor chamado Samuel Wall, um homem encantador, a quem muito devo, estava encarregado de ensinar os rapazes mais estúpidos a matéria, entre todas mais desconsideradas, que era escrever em inglês. E ele sabia de fato ensinar. Como repeti 3 vezes o terceiro ano, não me faltou tempo para aproveitar das suas aulas e assim comecei a dominar a estrutura essencial da frase inglesa. Xuxo ficou reprovado 2 vezes consecutivas no exame de admissão à Academia Militar de Sendosh. Um tal capitão James, que foi seu professor, quando da terceira e finalmente bem-sucedida tentativa, teria dito: é impossível que este rapaz tenha passado por Harrow. Deve ter passado por baixo. Uma vez na academia, porém, operou-se em Xoxo uma transformação radical. A antiga teimosia, o caráter resoluto, denodado e indomável, nada disso o abandonou, mas foi perdendo, sim, o hábito de desdenhar de tudo, como o que havia de caprichoso no seu feitio.
pôs-se a trabalhar e com empenho, assistindo seriamente e com atenção às aulas e passando longas horas à noite agarrado nos livros. Numa classe de 150 alunos, classificou-se em 8º lugar. Ao deixar Saint-Dost, incorporou-se no quadro de Hussardos, regimento de escola de cavalaria. Com ele seguiu para a Índia. Aí, os jovens oficiais do quadro de Hussardo entregaram-se entusiasticamente à prática de polo, e Xuxo evidenciou-se como um dos melhores entre eles. Todavia, a monotonia da vida militar não tardou a enfastiá-lo. Em princípios de 1897, convenceu os superiores a conceder-lhe uma lição de 3 meses e conseguiu que o seu amigo, Sir Bindenblur, que acabava de ser enviado para a fronteira setentrional da Índia, à frente de um batalhão encarregado de sufocar uma revolta da tribo Patton, o deixasse acompanhado na qualidade de correspondente de guerra. O Daily Telegraph aceitou publicar as suas crônicas de combate, pagando-lhe 5 libras por coluna. Estas obtiveram um êxito instantâneo em Londres, tal como viria a obter o livro em que, refundidas, as reuniu sobre o título Histórias das Forças de Campanha de Malacanda. Com essa publicação, Xuxo ganhou o equivalente a 2 anos de serviço no Exército. Xuxo, ao regressar a Londres, já tinha decidido abandonar o Exército. O jornalismo oferecia-lhes mais douradas perspectivas. No outono de 1899, recém-começada a Guerra dos Boers, o Morning Post convidou para ser um enviado especial àquela frente. E Xuxo conseguiu que ele pagasse 250 libras esterlinas por mês, além dos gastos, e partiu para a África. Chegando ao forte britânico de Estcourt, Xuxo foi encontrar um companheiro de combate na Índia, um tal de capitão Haldane, pouco depois nomeado chefe de uma patrulha de reconhecimento, com a missão de introduzir-se num comboio blindado em território inimigo. Haldane recebeu a incumbência de má vontade e, em conversa com Xuxo, referindo-se a ela com um desânimo, Xuxo volveu-lhe, então, que não se inquietasse. Irei consigo, disse. De qualquer forma, isso faz parte das minhas obrigações com o Morning Post. A poucos quilômetros de Estcourt, o comboio era objeto de um ataque de emboscada e o inimigo lograva virar-lhe 2 vagões. Apesar de todos os esforços, os subordinados de Haldane não conseguiram salvar mais do que a locomotiva e um vagão de carga, e foi neste caso que se amontoaram os 40 e tantos feridos. Enquanto o comboio regressava à base, em marcha lenta, com uma longa cauda de soldados a pé. Exaustos, os soldados não tardaram a ficar para trás. E Xuxo corria a seu lado, instigava-os a prosseguir, procurava reanimar os que desfaleciam.
e estava ele nisto, quando as forças de cavalaria boé surgiram de colinas próximas e carregaram sobre o comboio. Xuxo deixara o revólver na locomotiva. Tudo o que lhe foi dado fazer foi erguer os braços e deixar que eu prendesse. Prisioneiro de guerra, Xuxo foi transferido para a capital boia Pretória, de onde não tardou a evadir-se. Teve a felicidade de dar com a linha férrea. Saltou para um comboio de mercadorias e depois de não poucas andanças chegou a Moçambique, que era um território neutral, mais próximo. Como os ingleses estavam sofrendo sérios revessos na guerra contra os boias, a façanha de Xuxa constituiu para ele um lenitivo. Proporcionou-lhe o seu primeiro herói vitorioso. E quando Xuxa embarcou com destino a Durban, a colônia britânica local atribuiu-lhe uma grandiosa festa de despedida. Depois desta aventura, Xuxa voltou para o exército e até o fim das hostilidades prosseguiu a sua bem remunerada correspondência do Morning Post. Uma vez regressando à Inglaterra, Xuxa decidiu apresentar a sua candidatura a um lugar no parlamento, aproveitando as eleições que iam efetuar-se na ocasião. Ele foi eleito por uma pequena margem de votos. E foi assim que em 1900, aos 21 anos e 6 meses, iniciou a sua carreira de político. Por essa época, os membros do parlamento não oferiam qualquer ordenado. Lembre-se bem, ninguém ganhava nem um tostão. Xuxa resolveu, portanto, tentar ganhar dinheiro. Com esse objetivo, preparou uma série de conferências a pronunciar na Inglaterra e na América. E neste último país, a América, fazendo conferências diárias, exercendo até os domingos. Durante 5 meses, ganhou uma robusta soma que lhe assegurou a liberdade de ação na política. Regra geral, os jovens deputados permaneciam sentados durante as assembleias, ouvindo respeitosamente os mais velhos falar. Mas não foi assim que procedeu Xuxa. No primeiro dia em que entrou na sala de sessões, tomou imediatamente o lugar que fora ocupado por seu pai e instalou-se confortavelmente. No 4º dia, ele proferiu o seu primeiro discurso. Os psiquiatras afirmam a existência de homens aparentemente destinados a criar conflitos. E são os destrutores da serenidade e os construtores do mundo. E Xuxa era um deles. Não exercia o cargo há mais de um mês, quando começou a provocar as iras dos dirigentes do partido. Combateu furiosamente o projeto militar, a seu ver demasiado dispendioso. Advogou a paz claramente com os boias e atacou de tal modo os seus colegas conservadores que certo dia, quando se dispunha a pronunciar um discurso, todos eles se levantaram e se retiraram em ruidoso desfile, aglomerando-se junto à porta para o vaiarem como garotos de escola. De certo modo, o episódio
até porque não havia memória de ocorrência semelhante na Câmara dos Comuns, deu a Xuxa tanta celebridade como a sua evasão de Pretória. Finalmente, Xuxa mudou de filiação partidária e passou para as bancadas dos liberais. E em 1906 aceitou o convite de seu novo partido para se apresentar como candidato por Manchester. Foi eleito. Com essas eleições, a assinalar a derrota dos conservadores, Xuxa viu-se nomeado membro do gabinete ministerial. O seu cargo de subsecretário das colônias era relativamente modesto, mas ocupá-lo aos 31 anos foi o fato que mais alimentou a fama do jovem prodígio que desfrutava. Durante os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, Xuxa chegou a ser, como escreveu um dos seus biógrafos, o político mais odiado do país. Como subsecretário das colônias, como presidente da Câmara do Comércio e, mais tarde, como ministro do Interior. É indiscutível que Xuxa lutou pela implantação de numerosas medidas liberais. E, à luz da história, é inconfesso que foi ele quem, quase por si, salvou o país nos terríveis anos da Primeira Guerra Mundial. Xuxa soube prever com extraordinária exatidão o curso da guerra na sua primeira fase. Em 1911, os primeiros chefes militares ingleses acreditavam que, na eventualidade de um ataque das tropas alemãs, o exército francês bastaria para, no prazo máximo de 2 semanas, ao fazer retroceder, a análise de Xuxa, documento histórico considerado exemplo universal da profecia, era concludente. Os franceses, ao 20º dia, estariam a bater em retirada sem condições para contra-atacar, pelo menos até 40 dias depois do início da invasão alemã. Um triênio mais tarde, de fato, os franceses recuavam perante o ímpeto dos soldados germânicos. 21 dias depois de ser acometida destes. Quando a Batalha de Marne, geralmente considerada de influência decisiva ao curso... Quanto à Batalha de Marne, geralmente considerada de influência decisiva, o curso da guerra teve lugar 41 dias depois. Os generais britânicos desprezaram o vaticínio de Xuxa, classificando de disparatado, obra de amador. Assim, resumidamente, o catalogaram. Todavia, o primeiro-ministro Asquith, consciente do perigo que corria em Inglaterra, não tardou a desconcertá-los, perguntando a Xuxa se queria assumir o comando do almirantado. Só nos resta a marinha, disse Asquith. Reside nela a nossa última esperança. Xuxa aceitou o cargo com entusiasmo. Fez vista grossa aos méritos de antiguidade e empenhou-se imediatamente numa profunda reorganização, que valeu despromoções de muitos altos dignatários, com o intuito de fazer a Armada Britânica a mais poderosa do mundo. Procedeu a numerosas inovações, entre as quais figura
como combustíveis dos navios, o emprego do petróleo em vez de carvão. As vantagens de tal medida foram apaixonadamente debatidas, porém, como normalmente acontecia, veio a provar-se o que Xuxa tinha razão. Outra das inovações que introduziu foi a instalação dos couraçados de construção recente, de canhões de 37,5 centímetros em vez de 33, então muito usado. O pessoal da Marinha protestou, mas Xuxa não se deixou perturbar. E quando instalou a guerra, os navios ingleses dispunham de uma potência de fogo que deixava perder de vista a dos navios alemães. Depois dos princípios do verão de 1914, Xuxa suspendeu as habituais manobras de frota, desobedecendo a uma determinação do gabinete e, sem consultar sequer o rei, ordenou que se efetuasse exercício de mobilização. Para participarem nelas, convocou todas as forças navais da reserva. Esta audaz decisão demonstrou uma vez mais a sobrenatural capacidade divinatória de Xuxa. A criticada mobilização estava em fase adiantada quando o assassinato do arquiduque Fernando da Áustria mergulhou toda a Europa numa sangrenta guerra. E a mobilização terminou justamente 3 dias antes de a Inglaterra se declarar oficialmente integrada nela. Foi uma das raras ocasiões da história em que uma súbita declaração de guerra surpreendeu uma armada defensiva a postos para lhe fazer frente. É impossível que até então nunca um torvelinho de energia humana houvesse desabado sobre um governo de guerra. E Xuxa determinou a criação de uma força aérea. E feito isto, promoveu uma porção de arrojados ataques aéreos aos húngaros e às bases alemães de submarinos. Destinou a avultada importância à construção de 18 couraçados terrestres, pelo que pôde, portanto, ser designado o pai do ataque. Quando, em 1916, 48 daquelas máquinas foram enviadas para a frente do combate, os alemães lançaram fora as armas e fugiram. E assim logrou a arte militar um dos seus mais importantes e duráveis progressos. Para pôr rapidamente termo à guerra, Xuxa, em 1915, concebeu o seguinte plano: enviar a frota inglesa, através dos Dardanelos, com o fito de separar a Turquia das potências centrais, derrotar os países balcânicos e preparar o terreno para uma vitoriosa investida russa no Oriente. Queria aniquilar o inimigo, atacando-o pela retaguarda. E pôr o plano em prática, ignorando os protestos que suscitava. O resultado foi uma catástrofe. Uma catástrofe que teve início em 18 de março e tardou pouco a consumar-se. Quando penetrava no estreito dos Dardanelos, o grupo de assalto embrenhou-se numa área minada e, num repente, perdeu 3 couraçados, o que levou o almirante-chefe a suspendê-lo. Em Londres, Xuxa reuniu o almirantado e leu-lhe um telegrama, no qual
ordenava que se levasse avante o ataque. A suspensão, porém, permitira ao inimigo preparar-se, e a manobra inglesa retundou num dos mais sangrentos fracassos da história da guerra. O total de baixas inglesas atingiu o número de 205 mil. E quando os sobreviventes, feridos, em farrapos, regressaram à pátria, a ira popular estalou em irresistível tempestade. Consequência, Xuxa foi deposto. Em princípio de 1917, uma comissão de inquérito sobre o desastre dos Dardanelos chegou à conclusão de que o plano fundamental de Xuxa não fora mal concebido, e isso valeu-lhe ser novamente chamado ao governo pela pessoa do general Pershing, e foi condecorado com as medalhas do serviço distinto dos Estados Unidos devido à sua cota parte na tarefa de equipar as forças norte-americanas. Fim da guerra, coube-lhe encarregar-se de duas pastas ministeriais: a da guerra e a do ar. E todavia, pouco depois, no período de reação ao conflito, não só foi demitido de ambos os cargos, como se viu derrotado pela primeira vez desde 1900 nas eleições de deputados. Mesmo os mais fanáticos partidários de Xuxa não se afoitaram a defender a sua ação como ministro da Fazenda, cargo que veio a assumir no ano de 1929 por nomeação do governo conservador de Stanley Baldwin. De fato, Xuxa, que rompera com os liberais e voltara ao parlamento como constitucionalista, novo partido que contava com um único membro, enfrentou uma crise econômica grave perante a inquietação e o descontentamento das classes trabalhadoras, que declararam numerosas greves, optou por uma atuação direitista que nem os mais conservadores teriam coragem de imitar. E voltou a provocar protestos. Até os conservadores duvidaram dele, atribuindo-lhes as ações a impulso do momento. Numa palavra, toda a gente se mostrava farta de Winston Churchill. Desde a sua saída da Academia Militar, participara de 5 guerras, incumbira-se de 9 cargos ministeriais, recorde em Inglaterra. Pronunciara 8.000 discursos e fora, em rápida sucessão, o homem mais popular e o mais impopular da Inglaterra. Durante este período, entre 1929 e 1939, Xuxa dedicou-se sobretudo a escrever. Já publicaram uma obra, A Crise Mundial, em 4 grossos volumes que lhe valeram bastante dinheiro, e decidiu entregar-se a um trabalho ainda mais importante: a redação do monumental Marbury, Sua Vida e o Seu Tempo. Recebia por artigos para revistas importantes, as mais importantes e elevadas do que qualquer outro escritor do seu tempo recebeu. E a sua produção era intensa. Estes proventos, aliado à herança de $150.000 que lhe coubera por morte da mãe em 1921, permitiu-lhe
e a sua mulher viverem suntuosamente, sem pedir propina, como fazem os nossos amados políticos, achacadores, no dizer do nosso ex-governador e ex-ministro Cid Gomes, quando estava na educação. Como parte dos ganhos de escritor, adquiriu em 1924 a famosa propriedade de Chartwell, em cuja restauração tomou parte, ladrilhando-a, juntamente com os operários, depois de, com eles, ter aprendido a fazê-lo. E foi logo a seguir que, durante uma pausa na sua carreira, começou a dedicar-se à pintura. Muito à sua maneira, adquiriu todos os utensílios necessários e ainda acessórios, como blusão azul claro e uma boina. Depois foi-se a pintar diligentemente. E Paris pôde visitar a exposição de um pintor desconhecido, chamado Charles Morin, pseudônimo de artista que Xuxa escolhera. Ao ver os quadros, consta que Picasso teria dito: se este homem fosse pintor de ofício, podia ganhar muito bem a vida. Politicamente, Xuxa achou-se, durante esses anos, uma situação anômala. Continuava a pertencer ao parlamento, mas não exercia qualquer influência. Tanto a Itália como a Alemanha estavam a tratar de rearmamento e Xuxa, face à crescente ameaça que Hitler representava, sentia a necessidade de que a Inglaterra se preparasse para mais uma guerra, causando-lhe a proclamada perante a nação cega e surda. Era um homem só contra o fascismo. E foi a fase mais heróica da vida de Xuxa, que nunca desistiu de abrir os olhos teimosamente cerrados dos seus compatriotas para os horrores que o nazismo pronunciava. Demasiado tarde descobriu a Inglaterra a verdade que encerrava os sermões do já veterano político. Segundo vieram a admitir posteriormente os entendidos, houve uma boa centena de ocasiões em que se poderia ter dito e ter detido Hitler com o menor derramamento de sangue. Xuxa, em todas elas, preconizava ação, não lhe deram ouvidos. A sorte foi lançada e o carro do sanguinário ídolo pôs-se em marcha. No primeiro dia de setembro de 1938, ele que invadiu a Polônia, a 3 de setembro, a França e a Grã-Bretanha declararam-lhes guerra. Nesta mesma noite, Xuxa é chamado a recuperar o cargo com tanta proficiência desempenhara no almirantado, e todas as unidades da frota receberam pela rádio, através de sinais luminosos ou de bandeiras, esta mensagem: do Winston Churchill is back, o Winston voltou. Também o povo acolheu a notícia da nomeação com calorosas manifestações de assentimento. E quando Xuxa entrou no parlamento, os deputados que ainda uma semana antes o tinham atacado com sanha, aclamaram de pé. Decorria, porém, uma das horas mais amargas da história da Inglaterra. A nação estava mal preparada para a guerra. Os 9 primeiros meses em que Xuxa dirigiu
o almirantado, caracterizaram-se pela escassez de notícias alentadoras, os frequentes afundamentos por parte dos submarinos alemães puseram duramente à prova o moral britânico. Anos antes, num dos seus períodos de desgraça, Xuxa confiara a um amigo o seguinte, que abandonaria já a política se não existisse a probabilidade de mais cedo ou mais tarde chegar a primeiro-ministro. Ora, a 10 de maio de 1940, quando a Inglaterra atravessa um dos seus mais dolorosos períodos da era moderna, a perseverança de Xuxa foi recompensada. A Noruega sucumbira. Em consequência disso, Chamberlain pedira finalmente a demissão e o rei Jorge chamou Xuxa. Poucos dias depois, o novo primeiro-ministro pronunciara o seu célebre e comovedor apelo a sangue, suor e lágrimas, que se tornaria durante os 5 anos seguintes a divisa da democracia. Todos quantos estiveram juntos de Xuxa no decorrer da guerra sentiram a forte e enigmática incitação à coragem que emanava da sua presença. O seu efeito era quase hipnótico. Nos dias de Dunkerque, não muito depois de ter assumido o cargo de primeiro-ministro, foram seus esforços que salvaram o exército expedicionário. Mal chegou de Dunkerque a notícia de que, um dia que se procedesse a uma rápida evacuação, Xuxa meteu mãos à obra. Na noite de 26 de maio, as primeiras tropas abandonaram a praia. No dia seguinte, a rádio e os jornais propagavam que o INE previsia os barcos e logo zarpou dos portos da Inglaterra a frota que havia de escrever uma das mais brilhantes páginas dos anais militares britânicos. Mas Xuxa não tentou nunca disfarçar de vitória o resgate dos seus soldados. Pelo contrário, pintou com cores negras a situação do país e insistiu nas enormes perdas de materiais sofridas. A Europa já quase não existia. A Rússia firmava no ano antes um pacto de não agressão com os alemães e os Estados Unidos proclamavam-se neutro. Xuxa convocou uma reunião do seu gabinete, cujos elementos formaram uma solene assembleia a escutar das arrepiantes previsões. Mas nunca se tinha visto Xuxa de melhor humor e fechou assim a reunião. Bem, senhores, estamos sós. Para mim, acho essa situação extremamente estimulante. De maio de 1940 a fevereiro de 1945, as responsabilidades de chefia eram de molde a esgotar qualquer homem, mas ninguém conseguiu dissuadir Xuxa de investir de forma tão desnecessária e louca as suas energias. Quando soavam as sirenes anunciadoras dos ataques aéreos, ele aguardava que as bombas principiassem a cair e, para deixar o número 10 de Downing Street pela rua exposta aos bombardeios, encaminhava-se lentamente para um anexo mais sólido que ficara
a uns poucos metros de distância. Uma vez o inspetor Walter Thompson, seu guarda-costas, tentou tirar-lhe o chapéu e opor-lhe no capacete do regulamento. Sem fazer comentários, com um gesto brusco, Xuxo arremessou o capacete para longe. Por mais intenso que fosse o bombardeio, Xuxa abandonava sempre o abrigo antes de ele ter terminado. Os que o rodeavam acabaram por desistir de tentar convencê-lo a ficar no subterrâneo. Como disse um operário, quando o primeiro-ministro se via enjaulado por um ataque aéreo, o seu humor tornava-se mais feroz que as próprias bombas. Xuxo trabalhava então 16 a 18 horas por dia e não dava mostra de cansaço. Só na primavera de 1945, os seus familiares lhe aperceberam sintomas de desgaste emocional. A notícia da morte de Roosevelt abalou como nenhum outro acontecimento ocorrido durante a guerra. Thompson subitamente convocou às 3 horas da manhã, foi encontrar o primeiro-ministro no quarto a chorar e a dizer: é terrível, é terrível. E depois de uma pausa, era um grande amigo nosso, prestou-nos incalculável apoio na altura em que mais precisávamos dele. Perdi um grande amigo, um amigo muito grande. Leve Day, dia da vitória, o mais feliz dia da guerra para a Grã-Bretanha, Xuxo fez uma viagem triunfal, número 10 de Downing Street, para a Câmara dos Comuns. Na altura em que o cortejo chegou à Praça do Parlamento, o primeiro-ministro instalou-se de pé no assento, de frente do carro aberto em que seguia, e assim cruzou as alas da multidão compacta dos londrinos de cabeça descoberta, sorridente, fazendo com os dedos o sinal da vitória. Em dado momento percebeu que se esquecera dos charutos. Vai me buscar um, gritou para Thompson. Então espera de me ver com ele. Quando finalmente atingiu o parlamento, recebeu uma ovação como nunca os deputados haviam dispensado a alguém. Esquecidas as velhas e cerimoniosas praxes, saltaram e para cima das cadeiras, aos gritos, agitando papéis. Xuxo, com seu lugar habitual, com lágrimas a correr-lhe pela cara abaixo, e abanando a cabeça esperou que se fizesse silêncio para poder exercer o inestimável privilégio de anunciar oficialmente a vitória. 2 meses mais tarde, quando perdeu as eleições, Xuxa mostrou-se pouco perturbada. Adaptou sem esforço a um novo modo de viver, que só abandonou para recuperar em 1951, em circunstâncias dramáticas, o número 10 do Downing Street. Feito cavaleiro da Ordem da Gerreteira pela Rainha Isabel II em 1953, Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Manteve o lugar até 1955. Então, sentindo o peso dos anos, entregou o cargo a Anthony Eden e finalmente afastou-se da cena política. Retirado, embora até a sua morte em janeiro de 1966, a Inglaterra continua a chamá-lo, vendo nele o seu grande herói, o último dos grandes estadistas,
um gigante entre pigmeus. As palavras de Shakespeare. Quando surgirá outro igual? Amanhã, o nosso personagem número 3 dessa história será Mozart, o menino prodígio da música. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Se você estiver gostando, deixa aqui o seu comentário e recomende, assine o nosso canal e recomende a um amigo. Muito obrigado.